Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Salmo 25, aleluia. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, guarda nossos filhos, nossa casa, nosso cônjuge, nossa vida, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu favor esteja sobre cada um de nós no dia de hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Em Salmo 25 diz assim: a ti, Senhor, levanta minha alma. Veja, nós podemos notar que Davi estava angustiado, né? Eu vou estar lendo aqui, que o Espírito Santo de Deus foi ministrando e eu vou escrevendo. Aleluia. Ó, então Davi estava angustiado e ele fala a Deus que a alma dele vai se levantar, ó. Levanta a minha alma a ti, Senhor. Então nós podemos ver que mesmo na angústia, ele buscava força em Deus, que a Deus ele levantava a sua alma. Quantas das vezes nós nos encontramos dessa forma, abatidos, cansados, sem força e como Davi? Então nós temos que lembrar, né, do nosso Criador, do nosso Senhor. É Ele que nos dá força, é Ele que nos renova e por amor a Deus nós vamos decidir a prosseguir e trazer sempre à memória o que nos dá esperança. Então lembre-se, na sua angústia, o tamanho do seu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então lembre-se no dia da tua angústia, o tamanho do teu Deus. Então Davi, ele estava dizendo assim: Senhor, eu levanto a minha alma por causa do Senhor, porque não vejo possibilidade, não vejo caminho, não vejo aonde me agarrar, mas somente em você, no Senhor, eu consigo me levantar. Por amor ao Senhor, eu levanto a minha alma. Ai, que lindo, né? Nós olharmos assim, Davi, ele mesmo no momento da angústia, ele se levantava por causa de Deus, porque ele olhava os feitos do Senhor e ele então se levantava. Ó, Deus meu, verso 2, em ti confio, não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Esse é o Deus que nós servimos, que não nos deixa confundido e nem que os inimigos venham triunfar sobre nós. Por mais que pareça que não tem saída, Deus, ele sempre tem uma saída. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele pode abrir a porta, ele pode trazer a cura, ele pode calar a boca dos leões, ele pode trazer o renovo e assim por diante. O nosso Deus está no controle de tudo. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. É o mesmo Deus que atua na minha e na tua vida ainda no dia de hoje. Então Davi estava ali dizendo: Senhor, eu confio em ti. Por isso ele falava: Senhor, levanta a minha alma. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Por quê? Porque ele confia em Deus, porque ele confia no Senhor. Então, quando nós olhamos para Deus, nós confiamos nele, nós podemos estar abatidos, mas por causa de Deus nós nos levantamos, porque ele é nosso renovo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então, ele tinha certeza, né, que ele não ia ficar confundido, por mais que ele podia estar angustiado, atormentado, entristecido, ele se levantou em Deus, aleluia. Então ele sabe que os inimigos não vão triunfar, é a certeza que nós temos que carregar conosco, que pode parecer que tudo está contrário, pode parecer que nada está dando certo, mas se a nossa confiança está em Deus, nós temos uma palavra, então nós temos tudo. Verso 3, certamente nenhum dos que esperam em ti serão confundidos. Então, por mais que muitas das vezes pareça que está demorando a resposta, que parece que não está dando certo, que está difícil, talvez você olhe, né, e seja longe, está longe para você conquistar a tua bênção. Talvez você olhe e pense assim: isso para mim nesse momento é impossível, mas creia, né? Ele age na hora certa, ele é Deus do impossível. E envergonhados e confundidos são aqueles que não esperam no Senhor. Se você tem esperado em Deus, você não vai ser confundido.
Você não vai ser nem envergonhado. Não está demorando. Deus está agindo, mesmo quando nós não entendemos. Às vezes você fala, está demorando, Senhor, e é o tempo que Deus tem para nos lapidar, é o tempo que Deus está dando para nós nos consertarmos, é o tempo que Deus está dando para nós amadurecermos. Porque se Deus fizesse tudo tão correndo, ele não quer que nós venhamos ser envergonhados. Ele não quer colocar nós numa situação em que nós não estamos preparados ainda. Ele quer nos lapidar, ele quer nos moldar, ele quer nos direcionar. E nós precisamos confiar em Deus. Então veja, Davi estava angustiado, mas por causa de Deus ele se levantava. Por causa de Deus ele se renovava, porque ele tinha uma esperança, uma confiança absoluta em Deus. Aleluia! Então, verso 4 diz assim, ó, faze-me saber, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Nós devemos buscar todos os dias saber qual é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Mas muitos, eles só querem as bênçãos, muitos só querem pedir, só querem, né, colocar Deus contra a parede e falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, dobra o joelho, mas não reconhece Deus como Senhor da vida deles. Eles não querem Deus, eles não querem o dono da bênção, mas eles querem somente a bênção. Então fica difícil de Deus trabalhar num coração que está assim querendo a bênção. E se Deus derramar uma bênção sobre nós, quando nós ainda não estamos preparados, nós vamos nos perder no meio do caminho. Eu lembro quando minha filha era pequenininha e a gente orando, tudo, ela tinha uns 4 aninhos, e ela vendo eu ali de joelho dobrado, orando, né? E ela falou assim, mãe, se Deus ele é tão bom, por que ele não dá 1 milhão para nós? Aí, por que ele não dá riqueza para nós? E aí eu olhei para ela e falei, filha, sabe por que Deus não dá? Porque se ele der, a gente não tiver preparado, a gente vai gastar, a gente vai viajar, a gente vai pro shopping, vai fazer tanta coisa e a gente vai acabar deixando Deus de lado. Então Deus, ele sabe agir no tempo e na hora certa. Ele primeiro quer preparar e forjar o nosso coração. Então, essa foi a minha resposta ali que o Espírito de Deus pôs na minha boca, né? E a gente acaba aprendendo com as perguntas também que vêm até nós. Porque daí, ali naquele momento, eu tava entendendo que em tudo eu não tinha 1 milhão, né? Ainda não tenho, mas o que acontece? Deus nunca deixou de ser a provisão na nossa vida. Ele nunca deixou de mostrar o cuidado dele para conosco. E Davi ali no meio das perseguições, a angústia da alma dele, ele não deixou de ir até Deus. Ele não deixou de confiar em Deus, de afirmar para a alma dele, olha, creia, confia, eu me levanto porque tem um Deus poderoso e grande que não vai me deixar envergonhado e nem confundido. Então, exerça a tua fé. Não tenha vergonha de falar que você confia num Deus poderoso e santo que é capaz de trazer a vitória, de te dar a vitória, que você vai conquistar, que você vai chegar lá. Não tenha vergonha. Aleluia. No verso 5 diz assim, ó, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Que lindo! Veja, Davi dizendo, por ti eu tenho esperado todos os dias. Aleluia! Nós devemos buscar todos os dias, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas muitos, né, como eu disse, só querem a bênção, não quero Deus. Então, nós temos que crer que nós não vamos ser envergonhados, que nós não estamos perdendo tempo em esperar em Deus. Então, ele está pedindo, guia-me na tua verdade, que nós venhamos querer isso, a verdade de Deus, e não a nossa, e não a dos homens, mas a vontade de Deus, e que Deus possa ter liberdade de nos ensinar, pois tu és o Deus da minha salvação. Que lindo! Nós temos entendimento que só tem salvação em Deus. Nós podemos ter riquezas, ter ouro, ter prata, mas se nós não temos a paz da salvação, muitas das vezes, não é a perseguição, mas é a incerteza que a pessoa tem. Não é a perseguição que traz angústia. Porque aquele que está em Deus, ele não vai se importar, porque ele sabe que ele vai ser perseguido, ele sabe que ele vai ser invejado, ele sabe que ele vai ser, né, ali a todo tempo apontado pelo inimigo, mas muitas das vezes é essa dúvida de não ter salvação que deixa o homem abatido, enfraquecido, caído.
Mas quando ele tem certeza que tem um Deus que deu Jesus por ele para remir os seus pecados, então ele continua crendo, confiando, alegre, se levanta na presença do Senhor, porque ele sabe que em Deus está a salvação, né? E que nós temos que esperar por ele todos os dias da nossa vida. Verso 6 diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Então, nós temos que entender que a misericórdia e a bondade de Deus no passado, ela é a esperança nossa nesse futuro que esperamos, no futuro que nós ainda não temos, mas é a esperança para o nosso futuro, enquanto nós esperamos pelas bênçãos em meio às aprovações. Olha o que o Espírito Santo de Deus deu para eu aqui escrever, né? Então, as misericórdias e a bondade de Deus no passado são a esperança para o nosso futuro, enquanto esperamos pelas bênçãos em meio às aprovações. Então, quando você lembra de tudo que Deus fez desde a eternidade, mesmo antes de tudo existir, e que ele fez para os profetas, que ele fez desde Gênesis, né, até nós, ele deu o livramento, ele abençoou, ele foi providência. Então isso nos traz esperança para um futuro que nós estamos aguardando, que nós estamos esperando nós esperamos pelas bênçãos, em meio às nossas aprovações. Nossas provações, nós podemos estar sendo provado, mas nós estamos esperando a nossa bênção, nós estamos confiando na nossa bênção. Então traga à memória, né, o que nos traz a esperança. Você tem que trazer à memória o que traz esperança, né? Lembrar que o caráter de Deus, ele não muda. O caráter de Deus não muda. Ele é um Deus bondoso e misericordioso. Então, quando você crê, confia nisso, imagina esse povo, Davi, ainda não tinha visto o Messias, não tinha ouvido falar do Messias, não tinha certeza que o Messias ainda tinha vindo, mas ele sabia que a bondade e a misericórdia de Deus o cobria quando ele recorria ao Senhor. Então, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Verso 7 diz assim: não te lembres do pecado da minha juventude, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Veja, Deus, ele lembra de nós pela bondade dele. Deus é um Deus de misericórdia, né? E quando nós nos arrependemos, ele nos perdoa por completo. Ele nos perdoa por inteiro. Então, Davi estava dizendo: lembra-te de mim, Senhor. Então, no verso 8 diz: bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ele ensinará o caminho aos pecadores. Então, lembre: bom e reto é o Senhor. Nós homens somos falhos, somos pecadores. Nós precisamos todos os dias que Deus nos ensine seu caminho, pois a nossa natureza humana, ela é falha, é pecadora e faz-nos cometer enganos, né? O nosso Jesus, ele nos limpa, ele nos cobre de graça. Nós devemos aborrecer ao pecado e lutar todos os dias contra a injustiça. Aquele que muitas das vezes está dentro de nós. Aquela injustiça que muitas das vezes está ali escondidinha dentro de mim, de você. Nós temos que lutar todos os dias. Em João, capítulo 1, verso 7, diz assim, 1 João: mas se andamos na luz com ele, como ele, na luz está, mas se andamos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andamos com Deus, que está na luz, nós vamos ter comunhão com Deus, né? E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Naquele tempo, era o povo escolhido de Deus. Eles tinham comunhão em buscar, tinham que se esforçar. E hoje nós temos comunhão através do que Jesus fez por nós. Nós somos purificados pelo que Jesus fez por nós. Eles tinham que ir lá naquele tempo fazer uma nova aliança com Deus, levando ali um bezerro para sacrificar ao Senhor, para ser limpos dos seus pecados. Hoje nós temos Jesus que nos purifica de todo o pecado. No verso 8 diz assim, ó: e se dissermos que não temos pecados,
como alguns se julgam ser bem santos, né? Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Veja, tem muitos que pesam o outro com acusação, quando arrota a santidade, quando acha que o pecado dele é menor. Olha só como continua aqui. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele perdoa os nossos pecados se nós confessarmos todos os dias e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessamos verdadeiramente ao Senhor e reconhecemos, ele nos purifica. Veja, quem não reconhece os seus pecados, ele não está tendo plena consciência, né? Ele está cometendo um pecado ali, ele acha que ele não tem pecado. Quando nós estávamos no mundo, nós cometíamos pecados, às vezes em falar de alguém, em acusação, em medo, e aquilo não causava remorso algum, porque a pessoa não tinha consciência do pecado. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que todos os dias dobrar o joelho e pedir perdão, nos envergonhar das falsas acusações, das mentiras, dos levantes. E olha o que diz no verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Então nós estamos nos fazendo mentiroso quando nós dissemos, eu não peco. Ah não, meu pecado é menor, né? E a sua palavra não está em nós. Então, se nós estamos falando que não somos pecadores, a palavra de Deus não está em nós, porque nós somos pessoas falhas. Em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos um Deus justo, Jesus, que nos limpa, é o nosso advogado diante de Deus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. É ele quem remiu os nossos pecados. Ele foi a oferta de Deus por nós. Antigamente ofertavam-se ali ovelhas em prol dos pecados, mas não remia os pecados. E não somente pelos nossos, mas também, olha, não é só pelo meu pecado que Deus foi lá e pagou um preço na cruz, mas também pelo pecado de todo o mundo. Então, se todo mundo vai a Deus no nome de Jesus pedindo perdão, ele é perdoado. Então, nós temos que ter essa consciência, parar de arrotar a santidade, acusar, né? Quantas das vezes nós vemos pessoas sendo acusadores? Nós temos que tomar cuidado, porque Deus é um Deus que ele mostra as nossas falhas, mas ele também nos dá o recurso, ele nos mostra direcionamento, ele fala que ele tem o perdão, ele tem a misericórdia, porque toda a alma é importante para Deus. E no verso 9, aleluia, diz assim aqui de Salmos 25, guiará os humildes em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Deus, ele só consegue trabalhar no meu e no teu coração se nós formos humildes, mansos, mas não uma falsa humildade, né? Nem uma falsa mansidão. É uma humildade que não tem a ver com as nossas vestes ou morar numa casa muito simples, não, ou ser muito tímido, ou falar muito calmo. Não, não tem a ver com essa mansidão ou com essa humildade, né? Deus, ele quer que nós venhamos confiar inteiramente nele, em ser humilde, em reconhecer que sem ele nós não vamos conseguir, que sem ele nós não conseguimos, nos humilharmos diante dele, sabendo que a resposta para todas as nossas dúvidas está nele. É ser humilde em reconhecer que somos falhos e que precisamos de transformação. Aleluia! E sermos mansos em meio aos levantes e não revidar as afrontas, mas entregar para ele. Ser manso vai além de ser quieto. Às vezes nem sempre alguém que é quieto, ele é manso. Às vezes ele está amaldiçoando na tua mente e no teu coração. Às vezes ele só está sendo calmo porque ele aprendeu, né, ali, de uma certa forma, ser daquela forma, ou tímido, ou tipo, né, ele se esconde atrás daquela falsa mansidão. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós aprendamos a não revidar e que o nosso coração não seja um coração de amaldiçoar, que o nosso coração não seja enganoso para nós mesmos, mas entregar a ele. Ser manso é além de ser quieto e falar calmo, e se manter equilibrado, é dizer, Senhor, olha,
estou irado, porque tem se levantado contra mim, mas eu sei que o Senhor está na minha causa. Eu vou deixar o Senhor agir por mim e manter-se calmo. É não querer fazer a alta justiça por si próprio, né? Tem pessoas que se mostram calmo, mas ele é vingativo. Tem pessoas que se mostram calmo, mas ele matuta fazer o mal. Então, sim, é lembrar que Deus teve misericórdia de nós. Teve misericórdia de você e que você precisa exercitar essa misericórdia com as pessoas, com aqueles que te afrontam, com aqueles que têm sido uma pedra de tropeço. É saber que o juízo vem de Deus e não de nós, que somos falhos. A justiça jamais vai vir do homem. O homem, ele é orgulhoso, ele cai, ele tropeça. Verso 10 diz assim: todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e o seu testemunho. Veja, nós podemos obter essa misericórdia de Deus se olharmos exclusivamente para a cruz, para aquilo que Jesus fez por nós, que deixou um ajudador, o Espírito Santo de Deus, que nos conduz para o bem, pois sem o Espírito Santo de Deus, nada podemos, não podemos guardar nada, nada da lei. Sem o Espírito Santo de Deus, os homens falhavam, e assim mesmo Deus foi misericordioso. Se nós dissermos que Deus não tinha misericórdia com aquele povo, é mentira, e eles não tinham o Espírito Santo de Deus, eles iam a Deus recorrendo a Deus pela sua misericórdia, porque sabiam que o caráter de Deus é um caráter de misericórdia, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso. No verso 11 diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, pois é grande. Então, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado. Assim nós temos que pedir a Deus. Por amor ao nome dele, que é um Deus de misericórdia. Que lindo, né? A confissão de Davi. Ele reconhece que precisa de misericórdia de Deus. O caráter de Deus é um caráter perdoador. Quantas das vezes o homem se autopune? Quantas das vezes, né, ele classifica, né, o pecado ali de uma forma errônea. Ele classifica dizendo no seu coração: esse aqui é pequeno e aquele ali é grande. Sendo que para Deus não existe pecado grande ou pequeno, pois pecado é pecado e Deus é santo, mas ele tem remissão para os que nele buscam perdão. Olha que lindo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco no dia de hoje. Nós, muitas das vezes, aprendemos assim, de uma forma errônea, que, olha, tem pecadão e pecadinho. Ah, não, esse aqui Deus perdoou, aquele dali não. E vira e mexe que você traz essa condenação. Ou o acusador da nossa alma usa pessoas. Às vezes usa até púlpito para acusar. Mas Deus, ele disse que ele é um Deus perdoador. Davi foi a Deus, crendo e confiando. Que você possa chegar a Deus com confiança, crendo que quando você se arrepende, Deus te perdoa. Deus, ele derrama da misericórdia. No verso 12 diz assim: qual é o homem que teme o Senhor? Uma pergunta, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então Deus, ele torna claro para nós quando nós tememos a Deus, qual é o caminho que nós temos que seguir. Verso 13: sua alma repousa no bem e a sua descendência herdará a terra. Então, quando nós confiamos em Deus, ele nos guia para o bem. E nós temos paz, né? E herdaremos a terra. Isto é, prosperaremos por completo, pois a nossa alma está em paz, independente de tudo que possa estar acontecendo. Pois temos a certeza do quê? Da salvação em Cristo Jesus. Então nós temos que confiar em Deus. Em Deus, olha, a sua alma repousará no bem. Isso que porque nós estamos em paz, nós estamos confiantes em Deus, independente da situação. Nós temos uma salvação eterna. E a sua descendência herdará a terra. Deus, ele tem não somente para mim, mas para a nossa descendência. Verso 14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e a eles fará conhecer o seu pacto. Veja, como Deus revela para alguém que não o teme. Ele diz aqui que o segredo dele é para quem o teme. Vou fazer uma pergunta. Você confiaria seus segredos a alguém que não é fiel a você? Alguém que tem inveja, alguém que não gosta de você? Alguém que te vê como uma concorrência? Tenho certeza que não. Essa é a tua resposta. Você não ia confiar.
Eu não confiaria. Então, é assim o nosso Deus. Ele se revela para quem nele confia. Ele vai nos revelar, ele vai mostrar o direcionamento, ele vai falar conosco se nós confiarmos nele. E como pode alguém chegar em Deus não confiando que ele perdoou, não confiando que ele está no controle da vida? Sabe o que o Espírito Santo de Deus me fala? Que você tem que se desprender das suas culpas e deixar Deus te fazer um novo homem, uma nova mulher. Você tem que se desprender das culpas, daquilo que você já fez. Você não tem como voltar atrás. Mas você pode escrever uma nova história com Jesus. Ele pode escrever uma nova história para você. Ele pode transformar a tua vida. No verso 14, né, como eu já li, verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha que linda. Somente Deus tem o poder de nos livrar da rede do pecado. Então, nossos olhos têm que estar de contínuo nele. Veja, Deus, ele nos tira do laço, do embaraço, da rede do pecado nosso, da rede da perseguição, da calúnia. É ele quem nos livra. Então, nossos olhos têm que estar de contínuo em Deus. Verso 16 diz assim: olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. Verso 17, as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me do meu aperto, dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Deus, ele não mudou, ele continua agindo em favor daqueles que recorrem a ele. Quantas das vezes nós estamos assim como Davi, angustiados, e somente Deus pode nos libertar. Davi tinha certeza, eu só posso ser liberto dessa angústia se o Senhor estiver comigo. Somente o Senhor tem o poder de me libertar dessa angústia, dessa prisão, desse pecado, da depressão, da falta de perdão. Quantas das vezes nós estamos em alguma área da nossa vida aprisionados pela falta do perdão, de uma mágoa de alguém que nós confiamos tanto, entregamos a nossa vida a eles e eles nos feriram. Veja, nosso erro é a gente confiar em pessoas. E ao mesmo tempo não é um erro, porque nós estamos aprendendo que a nossa confiança não pode estar no homem que é falho, mas tem que estar em Deus. Então, que nós venhamos fazer de Deus o nosso alicerce, que nós venhamos fazer de Deus o nosso guia. Então, Davi está dizendo ali, olha, né, me perdoa, vem me libertar, né? No verso 18, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Então, Davi tem consciência, ele entende que a aflição dele também é devido aos seus pecados, né? Então, ele recorre a Deus e liberta, né, que pode libertar a sua alma. Que você possa entender que muitas das vezes essa aflição sua, essa dor na alma, essa inquietude, algo travado, é pela falta de perdão, é pelo pecado, é pela você mesmo não confiar em Deus. Aleluia. Verso 19 diz assim, 19 e 20. Olha para os meus inimigos, que se multiplicam e com ódio violento me aborrecem. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto em ti eu confio. Então, não importa o tamanho da luta, não importa os levantes, as perseguições, é Deus quem nos livra e confia nele. Confia, não importa o que o homem possa estar tramando, não importa, que a sua confiança esteja em Deus. Redime, ó Deus, a Israel e todas as suas angústias. Então, somente Deus pode manter cada um de nós íntegro. Somente Deus pode nos manter reto, pois sem Deus nós estamos fadados ao pecado e ao fracasso. Sem Deus nós não conseguimos. Mas quando nós cremos em Deus, no Espírito Santo de Deus, ele pode nos direcionar para uma vida de sucesso. É ele quem nos direciona, é ele quem cuida de cada um de nós. Se nós olharmos para nós estamos fadados ao pecado. Se nós olharmos para o próximo, nós estamos fadados ao fracasso. Mas quando nós olhamos para a cruz, aquilo que Jesus fez por mim e por você, nós conseguimos, nós podemos, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos manter íntegro e retos. Veja, o homem quando peca, o pecado é dele. Mas quando ele volta ao Senhor, tudo que ele faz de bom é com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é com a ajuda de Deus. Nós temos que ter
o Espírito Santo de Deus, que nos direciona para o senso de justiça verdadeira, que traz à existência aquilo que não existe, que nos direciona e nos coloca no caminho certo. É quando nós queremos fazer de uma forma e o Espírito Santo de Deus nos constrange e nós, mesmo ali na dor, fazemos o que é certo. Então, nós vemos que Davi, ele recorreu a Deus no dia da sua angústia e reconheceu que a salvação só estava em Deus, que a proteção só estava em Deus e que muita da aflição dele era porque ele tinha os seus pecados. Então hoje esvazia-se de você mesmo e coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Busque em Deus, é Ele quem te perdoa. Peça perdão, mas não fica remoendo toda vez voltando no mesmo conteúdo, né, do que você cometeu no passado. Não. Deus, ele não quer que você fique voltando lá e trazendo como se Deus não te perdoou. Deus, ele quer te perdoar por completo. Então que você entenda, né, que você tem que pedir todos os dias perdão, porque aquele que diz que não peca, ele já é um pecador, né? A palavra de Deus diz, como nós lemos lá em João, né, em 1 João. Então, que nós venhamos todos os dias pedir perdão. E lembre-se, não existe pecadão ou pecadinho. Não acuse o teu irmão por causa dos pecados, né? Todos os pecados diante de Deus é pecado. Então, todos os dias temos que fazer da cruz a nossa remissão, pedindo perdão. Então, isso tira todo aquele, né, não, um pode tomar a ceia porque pecou pequenininho. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando. E o outro não pode, porque é um pecadão. Não existe isso para Deus. Todo pecado é pecado. Então, quando você for cear, peça perdão a Deus, não importa o seu pecado. Peça perdão a Deus. Esteja disposto a deixar o Espírito Santo de Deus te mudar, te transformar. E ceie, vai cear. Porque isso quando examine-se o homem a si mesmo. Não é por causa do seu pecado, é a sua fé. Você tem fé de que Jesus fez aquilo para remir os teus pecados? Que a ceia, ali, quando eles ceavam, cada um levava seus alimentos. Era uma grande ceia, uma comunhão, e tinha os que não tinham. Então, nós vamos ver que era uma comunhão em repartir, e o homem tinha que examinar a si mesmo, porque muitos deles comiam e esqueciam do próximo. Então é isso que nós temos que fazer. Não é pela sua santidade, é você examinar se você tem sido uma pessoa boa, se você tem sido uma mão estendida, se você tem sido um auxílio, né? Tem sido um servo verdadeiro, se você tem sido ali uma ponte para o teu irmão. Amém? Então, examine-se o homem a si mesmo. Isso é a sua fé, a sua confiança está em Deus, que o Cordeiro, Cristo, é o Cordeiro que veio para remir, para tirar o pecado do mundo. Então, lembre-se, não deixa a culpa te esmagar, não deixa a culpa fazer você retroceder. Não deixa a culpa pensar assim, não, Deus não vai me socorrer nisso porque eu pequei, porque eu falei ali. Não, quando você pede perdão para Deus, Ele está disposto a te socorrer. Davi não era perfeito, e ele reconheceu, ele falou assim, Senhor, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Ele tinha consciência e ele sabia, né? E ele disse, olha para os meus inimigos que têm se multiplicado e com ódio violento me aborreça, guarda minha alma. Veja, quando ele pediu perdão, ele já teve entendimento, ele já pode pedir. Então nós temos que chegar na presença do Senhor como? Reconhecendo Ele como o Senhor, Criador da minha e da tua vida, pedindo perdão das nossas falhas. Aí você vai entrar e fazer o teu pedido. Veja como Davi nos ensina. Ele primeiro pede perdão, aí ele mostra onde está ali, né? Que os inimigos têm se levantado para aborrecer a ele, e ele pede, livra-me. Não me deixes confundido. E ele não pede só para ele fala, redime, ó Deus, a Israel. Nós temos que aprender, quando formos orar, não é Senhor, só me purifica, me torna santo. Não, Senhor, torna o teu povo santo, Senhor. Senhor, torna o meu irmão, minha irmã santa, Pai. Senhor Jesus, alcança eles, Pai. Tira eles da angústia, Senhor. Né? Redime, ó Deus, a Israel de toda a sua angústia, Pai. Então, que nós estamos angustiados por causa da culpa, do pecado, da aflição, da acusação, da perseguição. E quem nos livra? Deus. Então que nós venhamos pedir isso, não somente para mim, mas para o meu irmão, para aquele que está no convívio, que muitas vezes a gente ali tem as discussões, mas que nós não venhamos guardar rancor, que nós não venhamos ficar com senso de justiça, mas que nós venhamos entregar
nas mãos de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa, né, fazer na tua vida, que se você abrir o coração e deixar ele agir, ele vai agir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.